Desafio de Matemática 22. Encontrando a condição exata para f de x igual a 0 e g de x igual a 0. Neste desafio, vamos considerar, em termos gerais, duas funções reais f de x e g de x. Se um número real alfa é a solução simultânea do sistema de equações f de x igual a 0 e g de x igual a 0. Ou seja, alfa satisfaz ambas as equações, se e somente se f de alfa igual a 0 e g de alfa igual a 0. De entre as seguintes equações, determino qual delas possui exatamente as mesmas raízes que o sistema acima, ou seja, f de alfa igual a 0 e g de alfa igual a 0. Temos 5 opções que vamos analisar com detalhe. Opção A, f de x mais g de x é igual a 0. Significa que a variável x vai assumir o valor alfa. Se f de alfa igual a 0 e g de alfa igual a 0, então a soma é formada por duas parcelas iguais a 0. Pelo que a soma é também igual a 0. Mas lembremos-nos, para que a soma de duas parcelas seja nula, não é apenas necessário que as parcelas sejam nulas. Se as parcelas forem simétricas, então a soma também é nula. Concluindo, a soma de f de x com g de x ser igual a 0, não significa que f seja x igual a 0 e g de x seja igual a 0. Vamos analisar graficamente um exemplo de funções simétricas, f de x igual a x e g de x igual a menos x. Estes são os gráficos das funções. A verde a reta representativa de f de x, a vermelho a reta representativa de g de x, e a azul a reta representativa de f de x, mais g de x. Passo 1. Análise dos zeros das funções. A função f de x e g de x intersetam o eixo dos x na origem dos eixos, ou seja, no ponto de abscissa igual a 0. O que quer dizer que as funções só são nulas para x igual a 0. Passo 2. A função h de x é uma função constante, neste caso uma reta horizontal de ordenada igual a 0. O que significa que coincide com o eixo dos x. Passo 3. Analisando graficamente as funções. O gráfico de f de x é uma reta crescente, o gráfico de g de x é uma reta decrescente, e o gráfico de h de x é uma reta constante. Significa então que f de x mais g de x não é apenas igual a 0 no ponto de interseção, ou seja, no ponto de abscissa 0, mas é também a 0 em todos os outros pontos do domínio R. Podemos então concluir que a função soma f de x mais g de x não é apenas nula para alfa igual a 0, mas para todos os valores de R. Significa que o conjunto solução da função h de x não é o conjunto constituído apenas pelo elemento 0, mas o conjunto solução é o conjunto dos números reais, R. Podemos confirmar, dinamicamente no GeoGebra, que a solução da função h de x, que é o valor da ordenada do ponto P, é sempre igual a 0 em todo o domínio R. Opção B. F de x
ao quadrado, mais g de x, ao quadrado, é igual a zero. Significa que a variável, x, vai assumir o valor alfa. Se f de alfa igual a zero e g de alfa igual a zero, então a soma é formada por duas parcelas iguais a zero. Pelo que a soma é também igual a zero. Como o quadrado de um número diferente de zero, seja ele negativo ou positivo, é sempre positivo. Então para que a soma seja nula, é necessário que as duas parcelas sejam nulas. E isso só acontece para x igual a zero. Significa que o conjunto solução da função h de x é o conjunto constituído apenas pelo elemento zero, e coincide com o conjunto solução do sistema de equações f de x igual a zero e g de x igual a zero. Vamos analisar graficamente um exemplo de funções simétricas, neste caso também f de x igual a x, e g de x igual a menos x. Estes são os gráficos das funções, a verde a reta representativa de f de x, a vermelho a reta representativa de g de x, e a azul a parábola representativa de f de x, ao quadrado, mais g de x, ao quadrado. Passo 1. Análise dos zeros das funções. A função f de x e g de x interceptam o eixo dos x na origem dos eixos, ou seja, no ponto de abscissa igual a zero. O que quer dizer que as funções só são nulas para x igual a zero. Passo 2. A função h de x é uma função do segundo grau, que intercepta o eixo dos x na origem dos eixos. Passo 3. Analisando graficamente as funções. O gráfico de f de x é uma reta crescente, o gráfico de g de x é uma reta decrescente, e o gráfico de h de x é uma parábola com a concavidade para cima e converte-se na origem dos eixos. Significa então que f de x ao quadrado mais g de x ao quadrado é apenas igual a zero no ponto de interseção, ou seja, no ponto de abscissa zero. Podemos então concluir que a função soma f de x ao quadrado mais g de x ao quadrado é apenas nula para alfa igual a zero. Significa que o conjunto solução da função h de x é o conjunto constituído apenas pelo elemento zero. Podemos confirmar, dinamicamente no GeoGebra, que a solução da função h de x, que é o valor da ordenada do ponto pH, é igual a zero apenas para x igual a zero. As abscissas dos pontos P e pH são iguais. Opção C, f de x, vezes g de x, é igual a zero. Significa que a variável, x, vai assumir o valor alfa. Se f de alfa igual a zero e g de alfa igual a zero, então a multiplicação é formada por dois fatores iguais a zero. Pelo que o produto é também igual a zero. Mas lembremos-nos, para que uma multiplicação de dois fatores seja nula, não é apenas necessário que os dois fatores sejam nulos. É suficiente que apenas um deles o seja. Concluindo, a multiplicação de f de x por g de x ser igual a zero, não significa que f, x, seja igual a zero e g de x seja igual a zero, basta que um deles o seja.
Vamos analisar graficamente um exemplo de funções f de x igual a x menos 1 e g de x igual a x mais 2. Estes são os gráficos das funções. A verde a reta representativa de f de x, a vermelho a reta representativa de g de x, e a azul a parábola representativa de f de x, vezes g de x. Passo 1. Análise dos zeros das funções. A função f de x, menos 1, interseta o eixo dos x, no ponto de abscissa 1. E a função g de x, mais 2, interseta o eixo dos x, no ponto de abscissa menos 2. O que quer dizer que as funções são nulas para diferentes valores de x. Passo 2. A função h de x é uma função do segundo grau, que interseta o eixo dos x, nos pontos de abscissas 1 e menos 2. Passo 3. Analisando graficamente as funções. O gráfico de f de x, menos 1, é uma reta crescente, com a ordenada na origem igual a menos 1. O gráfico de g de x é também uma reta crescente, e paralela à anterior, com a ordenada na origem igual a 2. E o gráfico de h de x é uma parábola com a concavidade para cima e que interseta o eixo dos x, nos pontos de abscissa menos 2 e 1. Significa então que f de x, vezes g de x, é apenas igual a 0 nos pontos de interseção com o eixo dos x. Ou seja, nos pontos de abscissas, menos 2 e 1. Podemos então concluir que a função produto, f de x, vezes g de x, é apenas nula para alfa igual a menos 2 e 1. Significa que o conjunto solução da função h de x é o conjunto constituído pelos elementos menos 2 e 1. Opção D. F de x menos g de x é igual a 0. Significa que a variável x vai assumir o valor alfa. Se f de alfa igual a 0 e g de alfa igual a 0, então na diferença, quer o aditivo quer o subtrativo são nulos. Pelo que a diferença é também igual a 0. Mas lembremos-nos, para que uma subtração seja nula, não é apenas necessário que o aditivo e o subtrativo sejam nulos. Basta que eles sejam iguais. Concluindo, a diferença entre f de x e g de x ser igual a 0, não significa que f, x, seja igual a 0 e g de x seja igual a 0, basta que f de x seja igual a g de x. Vamos analisar graficamente um exemplo de funções f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a 2x menos 1. Estes são os gráficos das funções. A verde a parábola representativa de f de x, a vermelho a reta representativa de g de x, e a azul a parábola representativa de f de x, menos g de x. Passo 1. Análise dos zeros das funções. A função f de x interseta o eixo dos x, no ponto de abscissa 0, e função g de x interseta o eixo dos x, no ponto de abscissa 1 meio. O que quer dizer que as funções são nulas para diferentes valores de x.
Passo 2. A função h de x é uma função do segundo grau que interseta o eixo dos x no ponto de abscissa 1. Reparemos que esta abscissa corresponde também à abscissa do ponto de interseção entre os gráficos das funções f de x e g de x. Passo 3. Analisando graficamente as funções. O gráfico de f de x é uma parábola com a concavidade para cima e que interseta o eixo dos x no ponto de abscissa 0. O gráfico de g de x é uma reta crescente, com a ordenada na origem igual a -1, e que interseta o eixo dos x no ponto de abscissa 1/2. E o gráfico de h de x é uma parábola com a concavidade para cima e que interseta o eixo dos x no ponto de abscissa 1. Significa então que f de x menos g de x é apenas igual a 0 no ponto de interseção com o eixo dos x. Ou seja, no ponto de abscissa 1. Que é exatamente o ponto em que o aditivo, o f de x, e o subtrativo, o g de x, são iguais. Podemos confirmar, dinamicamente no GeoGebra, que a solução da função h de x, que é o valor da ordenada do ponto pH, é igual a 0 apenas para x igual a 1. As abscissas dos pontos P e pH são iguais. Opção E, f de x ao quadrado menos g de x ao quadrado é igual a 0. Significa que a variável x vai assumir o valor alfa. Se f de alfa igual a 0 e g de alfa igual a 0, então na diferença, quer o aditivo quer o subtrativo são nulos. Pelo que a diferença é também igual a 0. Mas lembremos-nos, para que uma subtração seja nula, não é apenas necessário que o aditivo e o subtrativo sejam nulos. Basta que eles sejam iguais. Como o quadrado de um número diferente de 0, seja ele negativo ou positivo, é sempre positivo. Então podemos ter uma operação aritmética entre dois números simétricos. Concluindo, a diferença entre f de x ao quadrado e g de x ao quadrado ser igual a 0, não significa que f, x, seja igual a 0 e g de x, seja igual a 0, basta que f de x, ao quadrado seja igual a g de x, ao quadrado. Vamos analisar graficamente um exemplo de funções, f de x, igual a x, ao quadrado, e g de x, igual a 2x, menos 1. Estes são os gráficos das funções, a verde a parábola representativa de f de x, a vermelho a reta representativa de g de x, e a azul uma curva representativa de um polinômio do quarto grau, que apresenta 3 raízes reais. Passo 1. Análise dos zeros das funções. A função f de x interseta o eixo dos x no ponto de abscissa 0, e função g de x interseta o eixo dos x no ponto de abscissa 1/2. O que quer dizer que as funções são nulas para diferentes valores de x. Passo 2. A função h de x é uma função do quarto grau que interseta o eixo dos x nos pontos de abscissas -2,41, 0,41 e 1. Simplificação e faturação da expressão do quarto grau.
Cálculo das raízes da equação do quarto grau. Passo 3. Analisando graficamente as funções. O gráfico de f de x é uma parábola com a concavidade para cima e que interseta o eixo dos x, no ponto de abscissa 0. O gráfico de g de x é uma reta crescente, com a ordenada na origem igual a -1, e que interseta o eixo dos x, no ponto de abscissa 1/2. E o gráfico de h de x é uma curva polinomial do quarto grau e que interseta o eixo dos x, nos pontos de abscissas -2,41, 0,41 e 1. A abscissa de valor -2,41 corresponde às abscissas dos pontos H e I, em f de x e g de x, respectivamente, ou seja, temos uma subtração em que o aditivo é igual ao subtrativo. A abscissa de valor 0,41 corresponde às abscissas dos pontos f e g, em f de x e g de x, respectivamente, ou seja, temos uma subtração em que o aditivo é igual ao subtrativo. A abscissa de valor 1 corresponde à abscissa do ponto de interseção entre f de x e g de x, ou seja, temos uma subtração em que o aditivo é igual ao subtrativo. Podemos confirmar, dinamicamente no GeoGebra, que a solução da função h de x, que é o valor da ordenada do ponto pH, é igual a 0 apenas para os valores de x, iguais a -2,41, 0,41 e 1. Estas abscissas fazem corresponder um aditivo igual ao subtrativo, no que resulta numa subtração nula. Porque os subtrativos, embora negativos, transformam-se em números positivos. Então, resumindo cada uma das opções. Opção A. Se f de x mais g de x não é apenas igual a 0 no ponto de interseção, mas é também igual a 0 em todos os outros pontos do domínio R. Significa que o conjunto de solução do sistema de equações f de x igual a 0 e g de x igual a 0, constituído apenas pelo número 0, é diferente do conjunto de solução da soma f de x mais g de x, porque é o conjunto dos números reais. Graficamente, o conjunto solução da função h de x, o conjunto R, contém os zeros das funções f e g de x, apenas o número 0. Opção B. Se f de x ao quadrado mais g de x ao quadrado é apenas igual a 0 no ponto de interseção, significa que o conjunto de solução do sistema de equações f de x igual a 0 e g de x igual a 0, constituído apenas pelo número 0, é igual ao conjunto de solução da soma de f de x ao quadrado com g de x ao quadrado, porque é o conjunto formado apenas pelo número 0. Graficamente, o 0 da função h de x coincide com os zeros das funções f e g de x. Opção C. Se f de x vezes g de x não é apenas igual a 0 quando os dois fatores são nulos, mas é também igual a 0 quando apenas um deles o seja,
significa que o conjunto de solução do sistema de equações f de x igual a 0 e g de x igual a 0, constituído apenas pelo número 0, é diferente do conjunto de solução da multiplicação f de x com g de x, porque é o conjunto formado pelos números menos 2 e 1. Graficamente, os zeros da função h de x contêm os zeros das funções f e g de x. Opção D. Se f de x menos g de x é apenas igual a 0 quando o aditivo e o subtrativo são iguais, significa que o conjunto de solução do sistema de equações f de x igual a 0 e g de x igual a 0, constituído apenas pelo número 0, é diferente do conjunto de solução de f de x menos g de x, porque é o conjunto formado pelo número 1. Neste caso, a subtração só é nula para o aditivo igual ao subtrativo, não existindo a hipótese do aditivo e subtrativo serem simultaneamente nulos. Graficamente, o zero da função h de x é diferente de 0. Opção E. Se f de x ao quadrado menos g de x ao quadrado é apenas igual a 0, o aditivo e o subtrativo são iguais, significa que o conjunto de solução do sistema de equações f de x igual a 0 e g de x igual a 0, constituído apenas pelo número 0, é diferente do conjunto de solução de f de x ao quadrado menos g de x ao quadrado, que é constituído pelos números menos 2,41, 0,41 e 1. Então a única opção válida é a opção B.